Irmãos, esse é o momento de pregação da palavra de Deus, por isso convido todos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 5, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 16, que é o texto que iremos expor nesta oportunidade. Diz a palavra de Deus: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Vamos orar. Senhor, na tua dependência, com toda a humildade, ó Deus, e confiados em Cristo Jesus, te rogamos que o teu Espírito nos dirija, Senhor, em tudo nesse momento da pregação, Senhor, um momento ímpar, singular, que tu falas com o teu povo, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que tu usas vasos, Senhor, de barro para isto. Um grande privilégio e uma responsabilidade tremenda, Senhor. Por isso, aqui, Senhor, nos humilhamos diante de ti e rogamos, Senhor, que o Senhor seja conosco. Dirija, Senhor, pensamentos, a nossa fala, nossa boca, e possamos, Senhor, te glorificar com as instruções que a tua igreja necessita, ó Deus, com o padrão que tu definistes para aquela que é coluna e baluarte da verdade. Instrui o teu povo, ó Deus, precisamos, Senhor, de ti. Ser propício, ó Deus, a nós, com as palavras, ó Deus, aqui proferidas, fiéis, ó Deus, leva também, Senhor, acompanha com essas palavras a fé, para que elas tenham, ó Senhor, com que atingir as mentes e também, Senhor, os corações. Acompanhado da fé, Senhor, concede também o amor tão necessário, ó Deus, a consecução da fé nas nossas. Humildemente te pedimos, Deus, no nome de Jesus. O título do sermão, irmãos, é Como proceder corretamente com as viúvas da igreja. Os irmãos podem perceber que a temática da carta continua. Qual é o tema principal dessa carta? Como proceder corretamente na casa. Paulo, irmão, já nos deu muitas instruções, né? Deu a Timóteo, deu a nós também, porque divinamente, né, providencialmente, essas palavras foram preservadas, estão aqui nas nossas mãos. Elas não ficaram só para Timóteo, não ficaram só para a igreja de Éfeso, não foi só para as igrejas, não é, primitivas, mas ela chegou até nós. E muitas lições, irmão, já aprendemos aqui nessa epístola. Lições de como proceder corretamente na casa do Senhor. Deixa eu lembrar novamente para os irmãos. Olha, no capítulo 1 aprendemos como combater os falsos ensinos, como identificar a graça de Deus na vida de um pecador, tendo como exemplo o próprio apóstolo Paulo. Ele disse: sou o maior, sou o principal dos pecadores. No capítulo 2 aprendemos como orar adequadamente, como o homem e a mulher devem proceder no culto público, como Deus protege a mulher por meio de uma restrição. No capítulo 3 aprendemos como escolher os oficiais da igreja por meio das qualificações. No capítulo 4 nós vimos como alguns vão abandonar a fé nos últimos dias.
E aprendemos também como é o padrão do bom ministério pastoral. E nos primeiros versículos, dos 2 primeiros versículos do capítulo 5, aprendemos como exortar corretamente as ovelhas, como o pastor deve exortar corretamente as ovelhas, os vários tipos de ovelhas, os senhores idosos, as mulheres idosas, os moços, os jovens e as jovens da igreja. E agora, nessa oportunidade, vamos aprender como proceder adequadamente com as viúvas da igreja, porque, como vimos, a igreja é a casa de Deus, ela tem que refletir na sua conduta o caráter especial do cuidado de Deus, e Deus tem um cuidado com os mais vulneráveis, entre eles as viúvas estão listadas nesse cuidado especial de Deus. E aqui Paulo está orientando não só Timóteo, mas toda a igreja a agir com sabedoria, com justiça, com piedade, no trato com as viúvas, evitando tanto o abandono quanto o assistencialismo irresponsável. Todos dois são extremos que nós devemos evitar. E isso, irmãos, é desde o Antigo Testamento. Deus já manifestou cuidado especial com os menos favorecidos, como o órfão, a viúva e o estrangeiro. O Salmo 68 diz: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exultai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus, em sua santa morada. E ainda ele diz lá em Êxodo 22, não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes enviarei, eu lhes ouvirei o clamor. Deus não muda, irmãos. Então Deus é o mesmo que olha, atenta para os menos favorecidos. É importante destacar que, devido à queda, devido ao pecado, irmãos, lá no passado, para o homem ímpio, a mulher não tinha valor qualquer, era um ser de segunda categoria, não tinha nenhum valor. Ainda, principalmente na época do apóstolo Paulo, tinha mulheres abandonadas pelos maridos, por muitos motivos, especialmente quando elas eram alcançadas pela graça e se tornavam discípulos de Cristo. Muitos maridos abandonavam as mulheres. Outros, os irmãos sabem, era muito fácil, rapidamente eles davam carta de divórcio e deixavam a mulher. Cristo combateu isso fortemente, os irmãos sabem. E, além do mais, irmãos, nesse caso assim de viuvez, naquela época não tinha toda essa rede assistencial, não havia previdência social, não havia pensão, aposentadoria. Era muito difícil para a mulher quando ela ficava viúva. Nós acabamos de ler a respeito de Noemi, quando ela retornou de Belém de Judá, desamparada, após perder maridos e filhos, completamente, irmão, desamparada, chamou a atenção do povo. Todos olharam para Noemi e não acreditaram da forma como ela entrou em Belém de Judá, depois de ter saído. Mas nós vamos ver na exposição aqui, como Ruth honrou o ensinamento aqui que o apóstolo Paulo traz. Temos ainda o exemplo da viúva de Sarepta, que estava prestes a morrer de fome com seu filho, e Deus socorreu por meio do profeta Elias, 1 de Reis 17, 8 a 16, e em 2 de Reis 4, do 1 ao 7, temos uma viúva, mulher dos discípulos dos profetas, que corria o risco de perder os filhos como escravos, por causa das dívidas, e Eliseu, o profeta Eliseu, lhes fez aumentar o azeite. Não é diferente, irmãos. Agora, na nova aliança, Deus vai cuidar das viúvas, mas por meio da igreja. E para que a igreja haja da forma correta, Ele vai lhe dar orientações de como proceder. Irmãos, ao contrário do que o mundo diz aí, quem melhor trata a mulher, irmãos, é Deus. Ao contrário do que se diz, inclusive que a Bíblia é machista, que há um problema sério no patriarcalismo, quem melhor cuida das mulheres, quem as protege, é Deus, e dá instrução para isso. Desde o começo, Deus criou, irmãos, a mulher e disse ao homem que era para cuidar dela, protegê-la, provê-la. A igreja trata a mulher, trata a viúva da forma correta, conforme Deus determinou. Então, a pergunta que nós vamos fazer e procurar responder é: como
a igreja, como um bom ministro e a igreja devem proceder corretamente com as viúvas da igreja. Como deve ser esse trato? Nós vamos ver 3 orientações com base nos 3 grupos de viúvas que o apóstolo Paulo apresenta aqui. E a primeira instrução é como proceder com as viúvas idosas sem amparo familiar. Observem, versículo 3: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Paulo chama essas mulheres de verdadeiramente viúvas, tá? Eu quero logo deixar claro para os irmãos que a palavra honrar não significa aqui reverenciar, não é. No original a tradução literal é estimar ou fixar valor. Calvino nos ajuda a entender isso melhor. Ele diz o seguinte: com a palavra honra, ele, quer dizer, o apóstolo Paulo, não quer dizer nenhuma expressão de respeito, mas aquele cuidado especial que os bispos tinham na igreja antiga, pois as viúvas foram colocadas sob a proteção da igreja para que pudessem ser sustentadas com os fundos da igreja. Ou seja, honrar aqui, irmão, significa sustentar mesmo, prover. E essa expressão verdadeiramente viúva significa que ela não tem como se sustentar. São as viúvas que não têm amparo familiar. Elas não tiveram mais oportunidade, não tiveram mais condição de casar, ou mesmo pela idade não tiveram interesse para um novo casamento. E agora elas vão se dedicar ao serviço do Senhor na igreja. Nós vamos ver isso. Olha o versículo 5 agora. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Então, veja, essas irmãs não têm amparo, não têm meios próprios de sustentar, porque o marido morreu, não tem os filhos para lhe sustentar, como Noemi, o exemplo da Noemi, ela não tinha mais filhos, estava desamparada. Ou então, irmão, se ela fazia parte da igreja, tinha filhos, os filhos não fazem parte da igreja e abandonaram a mãe. Os irmãos sabem que existem muitos exemplos, infelizmente, que os filhos simplesmente abandonam, entregam ao Estado para cuidar. Isso é uma vergonha. Mas as da igreja, a igreja cuida. Então essas aqui são verdadeiramente viúvas. Elas não têm condições, não têm amparo. O marido não deixou o suficiente para a sobrevivência adequada, era pobre, ou seja lá o que for. Como a viúva lá de Sarepta. Outra característica dessas irmãs é que elas esperam em Deus. São irmãs crentes, firmaram sua esperança no Senhor e agora se dedicam ao Senhor. Elas disseram: eu vou direcionar minha vida para o Senhor. Eu vou voltar a minha vida para dedicar a oração, às súplicas, para a vida piedosa, para a assistência. Enquanto eu estava casada, enquanto eu estava com meu esposo, eu dediquei a minha vida à minha família, ao meu esposo, aos meus filhos, à casa. Agora eu me volto para esse trabalho. Então o seu tempo vai ser destinado mais à leitura da palavra, à intercessão. Ela vai perseverar nas orações. Ela vai agora, o que é interessante, irmãos, abrir um rápido parênteses, irmãos, há muito o que dizer. A Bíblia, irmãos, dá a solução para as situações. É na igreja, irmãos, é na igreja, é na igreja. Por isso que a gente fala tanto. A vida do cristão gira em torno da igreja, gira em torno do... É na igreja que você vai ser instruído, é na igreja que a mulher vai ser orientada, protegida e sustentada. E essa provisão não é só do sustento material, mas em especial do espiritual, do consolo, do conforto, da companhia. Muitos alegam a solidão na viuvez. Se ela está dentro da igreja, irmão, a igreja, ela tem filhos, na igreja ela tem filhos, ela tem irmãos e irmãs. Isso é uma proteção para a solidão da mulher idosa, que ela vai passar por isso, ela vai passar por tristeza, ela vai passar por ansiedade, mas onde ela vai obter, irmãos, o suporte? Na igreja, na verdadeira igreja. Então essa mulher procura usar seu tempo livre, ela vai ter muito tempo, e ela vai usar esse tempo livre o quê? Para a piedade, porque veja, ela não tem amparo, ela não tem como se suster, ela não tem renda, ela não tem BPC, e aqui a igreja sustenta essa viúva,
Esta é a honra prestada a elas. Honra às viúvas, verdadeiramente viúvas. Segundo os estudiosos, irmãos, havia um grande número de viúvas na igreja de Éfeso. No século III, a igreja em Roma auxiliava 1.500 viúvas carentes. Agora, veja, além dessas características, essas irmãs recebem da igreja uma tarefa especial. Vamos agora para o versículo 9 e o versículo 10. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Isso quer dizer o seguinte: as viúvas que preenchem certas qualificações têm uma importante obra a ser feita na igreja. Os irmãos devem lembrar que nas pregações sobre o papel do homem e da mulher na igreja, foi muito enfatizado o vasto trabalho feminino que pode e deve ser desenvolvido na igreja. Os irmãos lembram disso? Diz que o ministério da mulher é amplo na igreja. Está aqui mais um deles. Tão importante. E é tão importante que elas precisam ser qualificadas para isso. Tem que atender a todas essas qualificações. São as viúvas verdadeiramente viúvas. E essas mulheres na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, eram inscritas numa relação distinta da igreja, num rol. Elas iam para uma equipe de assistência e elas iam auxiliar os diáconos. Vamos novamente lembrar da instituição dos diáconos. Os irmãos vão ver que a coisa vai se encaixando. Deus faz as coisas de maneira perfeita, irmãos. Se a igreja quer caminhar melhor, quer caminhar melhor, fazendo aquilo que é o seu papel, de fato realizando a sua missão, olhe para os irmãos lembram da instituição dos diáconos? Ali o número de cristãos já passava de 3.000, 5.000, não era? Como é que 7 irmãos iam dar conta de tudo? Olha aí, se encaixando aqui, irmãos. Essas irmãs, em harmonia com o corpo diaconal, iriam assistir os necessitados. Elas iam somar forças e criar uma rede de assistência. Eu lembro os irmãos que na pregação e nas instruções nós mostramos que toda a igreja tem que dar assistência. Mas aqui nós tínhamos uma lista. Olha, atente para as qualificações novamente. Primeiro, ela tinha que ter no mínimo 60 anos de idade. É interessante, né, irmãos? Hoje em dia um idoso é considerado idoso a partir dos 60, né? Fecha parênteses. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Inscrita como? No rol de membros? Não. Inscrita nessa lista de assistência. Essas irmãs, fica claro que não tinham muito mais perspectiva para um novo casamento. É por isso que o apóstolo Paulo estabelece essa idade. Os irmãos vão ver lá na frente, mais ainda essa razão. São essas aí que o pastor pode contar com um trabalho dedicado e crucial para o bom andamento da igreja. Elas junto com o corpo diaconal. A segunda condição, ela tenha sido esposa de um só marido. Ou seja, enquanto casada, foi fiel ao seu único esposo. E agora ela não quer casar mais. Terceiro, tenha criado filhos. Por que isso, irmãos? Porque essas irmãs, vão instruir as mais jovens. Lembra da recomendação? Elas vão instruir as mais jovens. Elas vão estar nessa rede de assistência, fazendo visitas, acompanhando as famílias necessitadas, outras viúvas necessitadas. E para elas orientarem, aquelas irmãs, elas precisam ter um histórico, precisam ter qualificações. Elas vão instruir as outras irmãs a serem boas de de casa, a criarem os filhos na disciplina e no temor do Senhor. Mas há outras condições ainda, olha no versículo 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Olha só, irmãos, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. São as qualificações. Isso aqui, irmãos, é um currículo, não é? É o currículo vitae. Olha só, essas irmãs, quando ainda tinham esposo, quando tinham filhos, mesmo com todo o trabalho com a casa, com o marido e com os filhos, ainda ajudavam o próximo. Preste atenção nisso. Mesmo com todo o trabalho, irmãos, que ela tinha, e os irmãos devem imaginar
que o trabalho naquela época era bem, não tinha tanquinho, né, para lavar roupa, não tinha geladeira para preservar os alimentos. Hoje em dia, irmãos, a gente tem até um robozinho, né, que vai na casa e varre a casa, né, pega o pó. Vi outro dia que tem um que até que passa pano. Não tinha isso, irmãos. Então, essas irmãs, além de todo o trabalho com a casa, com o marido, ajudavam, exercitavam a hospitalidade, lavavam os pés dos santos, socorriam atribulados, muita obra realizada, mesmo com tantas responsabilidades. Isso, irmão, nos leva a refletir sobre o quão eficientes nós temos sido ou ineficientes no uso do nosso tempo. Porque essas irmãs eram muito hábeis, administravam o tempo de forma extraordinária e se esforçavam. Eram mulheres sábias que edificavam a sua casa, tinham maturidade, irmãos, mulheres maduras. Só mulheres maduras, irmãos, podem instruir as mais jovens. Mulheres imaturas não servem. Por isso, irmãos, vão ver lá na frente que as viúvas jovens não podiam ser inscritas nesse rol, não. Paulo recomenda, nós vamos ver, era para elas casarem de novo, terem filhos. Então, mulheres sábias que edificavam sua casa e agora tinham toda a condição de auxiliar na igreja, auxiliar o trabalho diaconal. É o que nós costumamos dizer, essas mulheres tinham serviços prestados. Então, veja, o que elas faziam, irmãos? Recebiam em casa os missionários, os evangelistas. Era muito importante naquela época, irmãos, porque não tinha pousado hotel com facilidade como tinha. Então, os irmãos não tinham onde dormir, então eles recebiam na sua casa, lavavam os pés dos que chegavam à sua casa, agiam como servas do Senhor e ainda socorriam os atribulados. Ela tinha experiência. O que é que ela fazia? Ela conhecia a palavra de Deus, ela dava conselhos às pessoas, principalmente naquela época, a perseguição dura, renhida contra os cristãos. Elas também consolavam. Vejam, irmãos, as qualificações requeridas para compor essa equipe de beneficência. Então, elas tinham longa prática e experiência em todas essas funções: trabalho, diligência em criar os filhos, hospitalidade, ministrar aos pobres e outras obras de caridade, diz Calvino. Quem foi, irmãos, que definiu essas características? Foi Deus, irmãos. Cristo, o cabeça da igreja. E a igreja tem que atentar imensamente para isso. Agora, veja, em função de todo esse trabalho dedicado, essas irmãs que não tinham fonte de renda eram sustentadas pela igreja. A igreja provia aquilo que elas precisavam. Se fosse alimentação, ela precisava. Medicação, se precisasse de medicação, ela provia. Roupa, até moradia. Então havia, irmãos, uma obrigação mútua entre elas e a igreja. Qual é a forma correta de proceder com as viúvas sem amparo familiar? Honrar essas mulheres. Como é que a igreja honra? Sustentando, provendo. Mas há um segundo grupo, irmãos, de viúvas, e também somos orientados como proceder adequadamente. São as viúvas idosas, mas essas têm amparo familiar. O primeiro grupo não tinha, mas esse segundo grupo agora de irmãs tem amparo familiar. Versículo 4: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Veja, esta condição aqui, ou seja, as idosas com amparo familiar, muda a maneira de proceder com a viúva, porque agora estas irmãs possuem parentes na igreja que podem lhe dar assistência. Mesmo que o texto aqui não diga que os filhos ou netos sejam membros, nós vamos ver, tanto aqui no texto como subsequentemente, fica subentendido. Por quê? Porque como é que a igreja vai proceder com eles? A primeira coisa é ensiná-los a exercer a piedade. Veja, não é? Se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade. Então a igreja vai ensinar. A igreja não pode ensinar, irmãos. A igreja não tem jurisdição, não tem poder sobre as pessoas que estão fora da igreja. Tem sobre os que estão na igreja, não é? Então, a começar do pastor e dos oficiais, mas englobando, preste bem atenção, toda a membresia,
Todos têm a responsabilidade de ensinar e instruir os parentes a cuidarem adequadamente das suas viúvas. E por onde é que começa o ensino? Pela lei de Deus, não é? Os parentes precisam entender que eles têm obrigação de honrar seus progenitores. Não é assim que diz o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Hendrickson nos diz que este é o seu primeiro dever religioso para com aqueles que os criaram. Então a igreja ensina por meio da escritura que é requerido esforço dos parentes para que haja uma verdadeira retribuição. Quem está na igreja não pode ser insensível ao trabalho, à dedicação, à renúncia dos pais que criaram e deram provisão todo o tempo para seus filhos, né? Também para seus netos. Agora é o momento de retribuir, de honrar, de sustentar. Lembremos que por natureza, temos estudado isso no mandamento, né? No 10º mandamento, o ser humano é inclinado ao egoísmo. E agora escute bem, por que é que Paulo diz ensine? Invariavelmente, irmãos, atentem bem para isso, invariavelmente, os filhos acham que tudo que os pais fazem por eles, incluindo seus avós, é somente obrigação. Não, por natureza, é obrigação. O senhor não é pai nem mãe, é obrigado a fazer isso. Mesmo que não digam, muitos pensam assim. Esse pensamento está errado, é um pensamento egoísta. Tem responsabilidade o pai e a mãe para com os filhos? Biblicamente, evidentemente. Mas os filhos acham que tudo que eles fazem é obrigação. E todos nós sabemos muitas vezes quantos sacrifícios pais e mães não fazem. Então o que é que a Bíblia diz? Ensine os filhos, os netos, a honrarem os mais idosos, a proverem. Eles estão moralmente obrigados a cuidar de seus pais na velhice. E veja que Paulo coloca logo as duas gerações, bota filhos e netos, para envolver o quê? Todo mundo, para envolver todo mundo. Isso é importante, irmãos, porque a gente vê aquela sequência, aquela instrução desde o Antigo Testamento. Olha, os pais precisam passar a instrução para os filhos precisam passar as instruções para os seus filhos, né, para os netos, e assim sucessivamente. Se houver interrupção, irmãos, é um problema sério. Os irmãos lembram que houve interrupção? Estão lembrados de Josué? Nós estamos lendo Ruth aqui, né? Passamos por Juízes. A fase de Juízes, relatada em Juízes, do povo de Deus, foi uma das fases talvez mais terríveis. E o que aconteceu? A nova geração não seguiu os passos da anterior. Entende porque Paulo está dizendo filhos e netos? Cuidado para não fazer como os hipócritas, escribas e fariseus denunciados por Jesus pela quebra do 5º mandamento, lá em Marcos 7, do 9 ao 13. Cristo disse: vós, com suas tradições, invalidam a palavra, vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que é isso? Cristo disse assim: vocês dizem assim, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer aquela coisa em favor de seu pai e de sua mãe. Vou procurar explicar melhor isso para os irmãos. A palavra corbã quer dizer dedicado a Deus. Era utilizada quando o homem queria dedicar seus bens à tesouraria do templo. Aí o que é que acontece? Por causa de um acordo com os sacerdotes, ele podia, entre aspas, dedicar seu dinheiro ou a sua propriedade, ao mesmo tempo que os desfrutava durante a vida, deixando como um legado a serviço do templo. Caso esse homem, segundo a obrigação natural e legal, tivesse o dever de manter os pais idosos ou enfermos, os sacerdotes impediam ele de ajudar, dizendo que aquilo era corbã, para não subtrair o legado do templo. Tristemente, hoje muitos dão desculpas como estas, para não dar a devida assistência a seus pais. Ele diz: rapaz, eu já tenho destino para esse dinheiro, já tenho destino aqui, não posso ajudar não, senão vai desinterar. Preocupado com seus planos, suas realizações, seu conforto, seu lazer, que desprezam a necessidade dos pais, quebram o mandamento, até dentro das igrejas, irmãos.
Agora, vejam o que acontece quando se honram os pais, os avós. Finalzinho do versículo 4. Pois isto é aceitável diante de Deus. Irmãos, quando há obediência ao 5º mandamento, Deus se agrada profundamente. Então, essa expressão aqui é aceitável diante de Deus. Essa palavra aqui diz que Deus derrama bênçãos. Deus traduz essa atitude, esse cuidado em bênçãos. Os irmãos lembram do exemplo que José, quando tratou seu pai Jacó, quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos, aqui foi aquele momento assim, ele bradou, chorou, assim, todo mundo escutou o choro dele. E ele disse: sou eu, José, seu irmão. Sabe qual foi a primeira pergunta que ele fez? Vive meu pai ainda? Estava preocupado com o pai. Foi a primeira pergunta. Mas ele não ficou apenas em saber como estava o pai. José sustentou o pai durante toda a sua vida. E olha que Jacó, irmão, não estava na condição de pobreza não, quando chegou lá. Já estava com os recursos bem escassos, mas não estava pobre não. E mesmo assim, ele sustentou durante toda a sua vida, com o melhor do Egito. Não poupou recursos para isso. Então, isso a igreja tem que ensinar, tem que ser repassado para as famílias. Os netos precisam ouvir isso de seus pais, sobre o cuidado com sua avó, com seu avô. Não pode ficar parado, tem que exercitar sempre esse cuidado, dar assistência devida, saber como está, se dispor para ajudar naquilo que for possível. Se for necessário, se junte as forças para arcar com as despesas da viúva, da vovozinha, que não tem recursos suficientes, mas tem neto, tem filho, tem parentes para ajudar. Então, como deve proceder com essas viúvas que têm parentes? Ensinem, a igreja primeiro ensina eles a cuidar dos seus parentes. Essa é a primeira razão, mas tem uma segunda. Os parentes devem sustentar as viúvas, além de ser aceitável diante de Deus, mas também para não sobrecarregar a igreja. Veja o versículo 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. As viúvas necessitadas são responsabilidade dos seus familiares mais próximos, filhos, netos, inclusive mulheres com condição financeira. Isso é correto, isso é justo, deve ser assim. A igreja deve atender as que não possuem recursos para que consiga dar assistência devida às necessidades. Então, especialmente o corpo diaconal precisa ficar atento a isso. Por quê? Porque é comum querer lançar o peso sobre a igreja. Primeiro, os familiares. A assistência tem que estar focada nas viúvas necessitadas, nas verdadeiramente viúvas. Aí há um parênteses importante, irmãos, porque muitas vezes existem mulheres viúvas de marido vivo. O que é isso? É aquela que o marido abandonou. Mas essa mulher está na igreja. Essa mulher precisa ser, o marido está vivo, mas não dá o sustento. A mulher passa necessidade. Isso é uma viúva de marido vivo. Observe o versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Veja que Paulo aqui amplia o escopo da assistência, né? Se alguém não tem cuidado dos seus, ampliou. E especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. Paulo está se referindo, né, aos parentes próximos. Pai, mãe, tio, tia, pessoas idosas que não têm mais como se sustentar. Como o contexto aqui, irmãos, está falando de famílias crentes, com viúvas crentes dentro da família, então a Escritura deixa transparecer que as pessoas que têm este duplo laço, sanguíneo e espiritual, são responsáveis de se sustentarem mutuamente. De tal maneira é a exortação que sua negligência pecaminosa desmente sua profissão de fé. Está aqui dizendo. Ele disse: é pior do que o ímpio. Por que é pior do que o ímpio? Porque o ímpio, irmão, não tem conhecimento, não tem instrução, não estuda os mandamentos, não conhece os mandamentos, nem tem os mandamentos de Deus em alta conta. Mas mesmo assim, muitos deles manifestam cuidado para com os seus. Aqui Deus está repreendendo duramente a todos que procedem dessa maneira. E precisa ser repreendido também, irmãos, pelos membros da igreja. Porque a igreja deve ensinar, exortar e, se necessário, repreender, para que a família cumpra seu papel diante de Deus. Então essa foi a lição de como proceder com as viúvas que têm amparo familiar. E para encerrarmos, temos uma última orientação.
que é para com as viúvas jovens. Versículo 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então veja novamente, qual é o primeiro cuidado da igreja para com as mais novas? Serem orientadas. Orientadas a quê? Casarem de novo. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Por que é que Paulo traz essa orientação, irmãos? Porque o natural do ser humano é casar. Cristo deixou isso bem claro aos seus discípulos em Mateus 19, do 10 a 11, quando os discípulos sugeriram o celibato. Os discípulos entenderam como era a seriedade do casamento. Os discípulos entenderam que Cristo tinha dito: olhe, meu querido, só a morte separa, viu? Só a morte desfaz o casamento. Eles, meu Deus, é desse jeito, Jesus? Eles, é. Aí Cristo disse, é. Aí eles disseram, é melhor não casar. Cristo disse, não, senhor. O natural é casar. Pouquíssimos, foi dada a condição para não casar. Então, o natural é casar. Mas, claro, casar somente no Senhor. Casar somente no Senhor. Não, eu estou sozinha, estou nova e tal. E os irmãos vão ver que começa a ficar o desespero. Começa a bater o desespero. Paulo vai falar sobre isso, eu vou mostrar aos irmãos. E tal, e como é que pode casar somente no Senhor? Por isso que a igreja, irmão, vai cercando, vai protegendo. Se tem uma pessoa vulnerável, irmãos, na sociedade, são as viúvas. Quer sejam idosas, quer sejam jovens. Todas elas, irmãos, são alvo de aproveitadores. Casar no Senhor somente. Significa casar somente com uma pessoa crente, temente a Deus, e casar com uma pessoa que esteja livre para casar, seja com viúvo ou com solteiro, conforme 1 Coríntios 7. Isso é casar no Senhor. Paulo diz isso lá nesse texto. Uma jovem com saúde, com vigor, uma vez experimentada a vida conjugal, de forma alguma deve ser aconselhada a permanecer em estado de viuvez, porque é contrário à própria natureza. Por isso que Paulo diz, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário a ocasião favorável à maledicência. Por quê? O primeiro que vai faturar com isso é Satanás. Satanás vai fazer isso, quer seja por seus seguidores, seus asseclas, que não perdem a oportunidade de fazer mal aos cristãos. Se a viúva nova não se casa, irmãos, você não pode observar, veja uma mulher quando se separa, mesmo que não seja viúva, uma viúva. Irmão, fica o povo tudo de olho. É ou não é? Fica de olho. Que ela está procedendo, que ela diz, case logo. Se ela começa a andar com alguém, pessoal, viu fulano, olha, fulaninha, eu vi com fulano. Procure casar no Senhor. Satanás, irmãos, começa a agir. Nessas horas ele começa a agir. Faz de tudo para atingir essa jovem irmã vulnerável, com uma condição emocional e física muito favorável à quebra do 7º mandamento. E Satanás está doido, irmãos, para macular o nome de Cristo, macular o nome da igreja. Pode ter certeza, uma jovem viúva é alguém que tem um alvo nas costas, para toda sorte de exploração. Por isso que Deus traz as orientações certas, adequadas para essa condição, para proteger a mulher que está frágil e vulnerável. Por quê, irmãos? Olhe, Deus quer garantir a felicidade da mulher, quer garantir seu bem-estar físico, seu bem-estar emocional, seu bem-estar espiritual, seu testemunho. Como é que vai fazer isso? Siga as instruções, não tente fazer do seu jeito não, dá errado. Então a igreja, irmãos, é o melhor suporte. Por quê? A pessoa vai ter ali as orientações pastorais, o apoio diaconal, o apoio dos irmãos, das irmãs mais experientes, para proteger essa irmã, para cuidar dela, para que ela encontre um casamento, um bom casamento, e continue sua vida de piedade. Quando, irmãos, preste bem atenção nisso, quando não se dá ouvidos, o resultado vai ser uma vida vazia e imoral. Não duvide do alerta. Essa é a inclinação natural do coração. E se isso ocorrer, Deus também dá a instrução para a igreja, que é a disciplina. Veja aí no versículo 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta.
Essa afirmação, irmãos, vem logo depois do exemplo da viúva verdadeiramente viúva, do versículo 5. Olha, presta atenção, porque é o complemento. Versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Aí o 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está, por que é que ela está morta? Ela está morta porque é desse jeito, irmãos. Em que sentido? Ela está agindo como alguém morto espiritual, se entregou aos prazeres, deu ouvidos à carne, abandonou uma vida de santidade, de devoção, de piedade. Se ela se entregou aos prazeres, ela não está mais nem sozinha, tá? Nem pode ser considerada uma viúva, porque tem companhia agora. E tristemente, às vezes não é companhia só de um, não. Algumas têm companhia de vários. Está livre, né? Essa aí, irmão, não tem qualquer condição de fazer parte do rol de mulheres que prestam assistência à igreja. Por quê? Para entrar nessa equipe de assistência, preste bem atenção nisso aqui, a viúva assumiu um compromisso de dedicação total a Deus. Por isso que no versículo 9, Paulo disse: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Essa inscrita aqui é inscrita naquele rol. Disse aos irmãos: a viúva nova, se assumisse o compromisso com Cristo e depois quisesse casar, não tinha como se dedicar totalmente ao Senhor e ao seu marido. Aí você entende melhor de novo o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, que a mulher casada tem o seu tempo dividido entre o Senhor e o... Então, uma mulher que se voltasse, né, para um novo casamento, quebraria esse voto, porque ela fazia um voto. Então, isso lança luz aos versículos 11 e 12. Olha o que é que diz o 11 e o 12. Mas rejeita a viúva mais nova. Rejeitar o quê? Na lista, irmãos. Viu? Não é vai desprezar. Diz, olha, não queira saber das viúvas mais novas. Não. Elas têm que ser cuidadas. Mas na lista da assistência, você não bota as mais novas. Por quê? Quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Vou explicar para os irmãos. Se tornar leviana contra Cristo aqui, é que ela fez um voto, porque para entrar na lista tinha que fazer um voto, mas depois quebrou o voto. Ela disse que iria fazer parte da assistência, mas seu coração ainda estava onde? No casamento. Consequentemente, ela não vai conseguir cumprir seu voto, não vai honrar o voto que fez ao Senhor. Votou e não cumpriu. Com o voto ela assume um compromisso com Cristo, de se dedicar integralmente. Esse compromisso aqui não era o compromisso que Paulo está falando do primeiro casamento, não. Por anularem o seu primeiro compromisso. Aí você diz, não, mas é o primeiro casamento. Não, é o compromisso que ela fez logo depois que ela se tornou viúva. Disse, não, eu vou me dedicar integralmente ao Senhor. Mas é nova. Às vezes vai pelo impulso, vê um exemplo de uma irmã na igreja, né? Uma irmã dedicada, viúva, mas já idosa. Olha o exemplo dela de piedade. Essa irmã lê a palavra, assiste os irmãos, os enfermos, vai na casa do pessoal, faz visitas. Eu quero ser igual a ela, mas é nova. Eu disse, é melhor que você se case. Mas eu quero fazer um voto ao Senhor. Aí faz o voto e quebra. Aí se torna leviana contra Cristo. Veja a consequência no versículo 13. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Essas irmãs jovens, sustentadas pela igreja, se elas entrassem nesse rol, né? O trabalho delas não era dar assistência, então para dar assistência elas iam de casa em casa. Mas seu coração não estava totalmente voltado para esse voto. Elas não tinham tanta experiência. Lembra dos requisitos? Aí Paulo disse, não bote na lista não, porque ela não tem experiência. Ela não vivenciou isso, ela não teve tempo, ela não apresentou todas as características. Aí Paulo diz assim, vão ceder à fofoca, vão andar de casa em casa, vão saber de coisas, vão saber de informações da família, não vão segurar, vão ser maledicentes. Lembra dos irmãos de Tessalonicenses, que ficavam dando trabalho e ficavam de casa em casa? Era o quê? Dava na maledicência. Tem que ter muita, irmãos, maturidade e sabedoria. Para estar andando na casa dos irmãos, atendendo, dando assistência, tem que ter sabedoria, tem que ter maturidade, senão vai dar com a língua nos dentes.
Isso não ocorria com as verdadeiramente viúvas, mulheres com mais de 60 anos, experientes, piedosas, já criaram seu filho, sabem muito bem o dia a dia de um lar, as dificuldades, as mazelas, enfrentou isso na sua vida. Elas são controladas, seguram a língua, orienta, sabe falar. Agora as jovens estavam muito propícias a essas coisas. Aí viviam lá com os irmãos e depois os irmãos começam a convidar, venha mais aqui, não sei o que, elas gostam, aí começam a andar mais de casa em casa, elas gostam da vida social, né? Tem essa questão, né? Da vida social. Está num canto, está no outro. As idosas dizem, não, minha filha, eu tenho que fazer. Não é assim que o pessoal, mas muito obrigado, eu tenho que fazer, eu tenho minhas responsabilidades. Se eu ficar desse jeito, e a oração, e a assistência, e a vida piedosa? Posso não. As mais novas, não os mais novos, os jovens são propícios a isso. Aí, a sua tarefa vai passar a ser o quê? Uma atividade social, ao invés de um trabalho de serviço à igreja. E aí, Paulo disse, se você inscrever essas daí, ao invés de ser uma solução, uma ajuda para a igreja, vai ser um tremendo problema para a igreja. Vai ser problema, não faça. Como proceder com as jovens viúvas? Cuidem delas, ensine elas, ajude elas a se casar de novo. Não bote elas no rol. Esse rol não, vai dar problema. Concluindo, irmãos, essas instruções nos ensinam cuidado para com as viúvas, essas mulheres. Isso é um assunto importante, irmãos. Um assunto espiritual. Não é só assistência social, não. É muito mais que isso. Deus nunca deixou as viúvas desamparadas. Nós vimos que desde o Antigo Testamento até agora o Novo, Deus continua sendo o pai dos órfãos e juiz das viúvas. E ele requer que a igreja reflita. Mas para proceder corretamente com as viúvas, porque não basta só querer fazer, é importante fazer, é importante querer fazer, mas importante também é saber fazer. Como proceder? Há viúvas que precisam ser sustentadas pela igreja, que não tem amparo. Há viúvas que devem ser sustentadas pela família, como expressão da piedade cristã. E há viúvas jovens que precisam de orientação, proteção, direcionamento para que a sua vida seja santa ou continue santa e frutífera. Então, tudo isso mostra, irmãos, que Deus age com ordem. De novo, lembra o objetivo da casa? Como proceder na casa do Senhor? Da carta, né? O objetivo da carta de Paulo a Timóteo, como proceder na casa. Então, Deus nos chama, irmãos, a ter esse coração sensível aos vulneráveis, à viúva. A gente não pode, preste bem atenção, romantizar a pobreza, como é tão comum nos nossos dias, né? Romantizar a pobreza. Tem umas ideologias aí, irmão, que romantiza até a favela. É bonito a favela. Certa feita, um conhecido meu disse que tinha ido no Rio de Janeiro, tá a família, tem um bairro lá, que tem parentes, né, que tinha parentes. Ele sabia que era o subúrbio. Eu disse, e a beleza do subúrbio do Rio? Eu disse, são as casas tudo pichadas. É a beleza do subúrbio. Fica romantizando. Eu vi a beleza. Quando fui na casa da minha tia, um carro queimado. Ficar romantizando. Nós não podemos romantizar a pobreza. Tá certo? A igreja tem que ter a visão adequada das coisas. Nós também não podemos banalizar a ajuda. A ajuda tem que ser certa, direcionada, orientada. Cuidar corretamente é uma ação espiritual. Filhos e netos, cuidar dos pais e avós não é favor, nem opção, é dever santo, aceitável diante de Deus. E devem começar desde cedo para aprender, desde cedo. Paulo diz, negligenciar esse cuidado é negar, e como sempre, irmãos, Cristo é nosso maior exemplo. Os irmãos devem lembrar que ele mesmo na cruz, irmão, crucificado, naquela situação agonizante, ele teve cuidado da sua mãe. Lá em João 19, do 26 ao 27, diz assim, vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a tomou para... É com Cristo que nós aprendemos o verdadeiro significado de amor sacrificial, de responsabilidade e de fidelidade. E só unidos a Cristo nós vamos conseguir viver essas verdades. Não por obrigação, mas por gratidão. Que o Senhor nos conceda graça, irmãos, para procedermos corretamente na sua casa, para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Amém.